gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje, terça-feira, a gente sabe que a gente sempre traz assuntos aqui relacionados à empresa. A gente sabe que diante aí dessa crise, dessa retração econômica, dos números de desemprego, como é que será que está o registro das empresas, da abertura de novas empresas, do fechamento das empresas? Quem traz esse cenário para a gente aqui no estúdio é George da Trindade Góes, que é o presidente da Junta Comercial de Sergipe. Muito obrigado por estar retornando aqui ao programa Utilidade Pública. Prazer meu, sempre às ordens. É um prazer estar aqui com você sempre, Dani. A gente está no momento de retração econômica, porque de fato a gente está passando, o país está passando por esse momento. Então, por conta disso, tem mais empresa fechando do que abrindo. Procede isso? Qual é a realidade em termos assim, do papel lá na Junta Comercial de Sergipe? Veja, Dani, um comentário até interessante a gente fazer sobre a questão do fechar a empresa e o que a sociedade enxerga. Às vezes a sociedade enxerga uma empresa fechando na rua, onde você mora, nas ruas que você trafega e vê portas fechando. E a Junta às vezes não recebeu ainda. Então, o que acontece? Nem sempre você fechar a empresa de fato, você fecha ela de direito. Então, às vezes as pessoas fecham as empresas, a porta, param de atender e não foram à Junta ainda dar a sua baixa de registro. Mas para abrir a sua empresa, normalmente primeiro você vai à Junta. Então, sempre a gente tem esse aspecto, esse número mais preciso na abertura. O de fechamento, nem sempre o que a gente vê na rua é o que está representando na Junta Comercial. Da última vez que a gente gravou, que você teve aqui no programa, havia um número sendo divulgado muito grande de fechamento de empresas e que as pessoas estavam atribuindo especificamente à crise, mas acabavam esquecendo de avaliar um outro fator, que foi a facilidade no processo de fechamento da empresa. Isso. Quando nós estivemos aqui, havia uma crítica pelo excesso de empresas fechando. Só que, recente, tinha sido aprovada a alteração na Lei 147, em que parou de exigir documentações para fechar a empresa. Então, antes, para fechar a empresa, às vezes a gente faz até a referência a você cancelar uma conta de telefone, né? Era um tormento. Um tormento. Então, era esse tormento para se fechar uma empresa também, não similar a fechar uma conta de telefone, da baixa de uma linha. Mas precisava se apresentar certidões, diversas certidões negativas, para que conseguisse fechar. E, normalmente, os empresários não tinham essa certidão, porque quando você estava fechando a empresa, você acabava atrasando alguns tributos, algumas coisas, então impedia isso. Já estava fechando por isso. Por isso. Então, no final de 2013, no final de 2014, houve a alteração da medida da Lei 147, aí deixou de se exigir essa certidão, então facilitou, foi feita uma divulgação expressa disso, assim, para que as pessoas pudessem fechar suas portas de direito, efetivamente, baixar os seus registros. Então, nós tivemos, no ano passado, um número excessivo em fechamento. E já este ano, que a coisa já normalizou, passou aquela demanda reprimida de empresas que precisavam ser fechadas e que aí fecharam, e já foram fechadas, agora não. Realmente, estão fechando as empresas que vamos dizer, do dia a dia. Já estabilizou essa questão do então, processo, agora é o corriqueiro. Tanto é que nós tivemos um decréscimo aí na ordem de 45%. De fechamento de empresas. Então, esse ano nós só fechamos 670 empresas aproximadamente. Não é um número pequeno, mas precisa se considerar, gente, vários fatores aí nesse processo de fechamento da empresa. Por exemplo, a empresa fechou por conta da crise? Às vezes não necessariamente. Às vezes a crise ela só potencializou o problema que ele tinha. Muitas vezes essa empresa foi aberta sem nenhum tipo de planejamento, como a gente vem conversando aqui semanalmente com a consultora de empresas Munaíssa, a necessidade desse planejamento, de avaliar ali o mercado, de avaliar o local, se a empresa está no local adequado, quem é seu público-alvo, como precificar. Às vezes as pessoas não avaliam isso e aí startam uma empresa e que essa empresa não vai adiante por vários motivos, não especificamente por conta da crise. Tanto é que os números, às vezes a gente encontra, a sociedade em si questiona. Eu não concordo que esteja abrindo tantas empresas, mas os atos estão lá registrados. Então, nós tivemos agora um acréscimo de 6%. É pequeno, mas nós abrimos mais de 1.300 empresas ao longo desse quadro, nesses 4 meses. Então,
é um cenário que a economia não está parada. Nós estamos passando por um momento recessivo, que a coisa não está boa, é evidente. Seria errado dizer que a gente não está passando por um momento ruim. Não, a crise está aí. A gente está passando por um momento de retração econômica. Existem oportunidades. A gente destaca, por exemplo, que o setor do serviço é um setor que vem crescendo, não agora, está em 5 anos. Em 2010, nós abrimos 43% dos negócios, 43% dos negócios era comércio. Agora, são 33% só. Em período de 5 anos, 5, 6 anos, né, que eu estou em 2016, representa hoje 33%. Então, caiu 10% na abertura de comércio e aumentou tudo isso de serviço. Mas é um ajuste mesmo. Por exemplo, o comércio caiu por quê? Especificamente por conta da crise ou por conta do cenário? As pessoas, às vezes, preferem comprar pela internet. Essa questão do comércio virtual também tem representado muito no fator concorrência. Então, às vezes, as pessoas... Então, a demanda, ela vai sendo refatiada. E, às vezes, isso impacta de uma forma ou de outra no comércio, claro. E aí a gente cresce no setor de serviços que apresentamos essa demanda. Aí já não dá para sair pela internet. Não, porque aí você vai buscar o serviço propriamente dito, é esse aí e que você não consegue visualizar. Eu vim há pouco comentando que o serviço nem sempre está com vitrine. O comércio você vê uma vitrine. Você olha, necessariamente você precisa de uma loja, você precisa de um ponto de atendimento. Não, é evidente, quando se trata de vendas de internet, que não é o nosso caso aqui, não temos tantas lojas virtuais aqui em Sergipe, mas no aspecto do serviço, nem sempre você tem uma vitrine, você faz um trabalho boca a boca, você faz um trabalho você tem investimento porta menor. A porta, uma série de outros tipos de marketing, de exposição que você faz, que não necessariamente uma vitrine. Às vezes o serviço às vezes nem presta no mesmo lugar. Ele vai até a sua residência para prestar um serviço, ele vai até o local de trabalho da pessoa para prestar o serviço. Então, é bem diverso essa questão do crescimento, né, do Por exemplo, serviço. quem trata, por exemplo, George, hoje em dia, por exemplo, quem abre uma empresa para limpar carpete, sofá, para lavar o carro, vai prestar na residência da pessoa. Vai prestar o serviço fora. Ele não precisa ter um ponto fixo para isso. Exatamente. Muitas vezes os contatos são feitos, inclusive, pela internet. Pela internet. Então, o cenário hoje que a gente pode dizer que nesse primeiro quadrimestre é que nós tivemos um decréscimo na ordem de 45% no número de fechamentos de empresa. Não é o que nós gostaríamos, mas é melhor do que o ano passado, prova que no ano passado realmente tínhamos essa demanda reprimida e temos um acréscimo na abertura de empresas na ordem de 6%. Aproximadamente 1.300 empresas foram constituídas em Sergipe ao longo desse período. Então, George, você acha que isso porque o comércio está bombando, o mercado... Não, necessariamente. Muitas pessoas hoje estão saindo dos seus empregos, começam a estabelecer suas atividades, começam a construir novas empresas para que possa trabalhar e prestar serviço e ganhar o seu dinheiro dia a dia. Né? Não são todos os negócios que estão passando por um momento de crise. Se você observar, existem outros mercados aí que estão em franca expansão. Né? E o que a junta precisa fazer é relatar à sociedade do que está acontecendo. Então, nós não vamos inventar números, os números são esses. Os números de Constituição, o número de baixa, são esses aqui apresentados. E o que a junta comercial precisa fazer é simplificar, é trabalhar cada dia mais. Essa é a missão do governo, essa é a missão nossa como autarquia de registro, é para que deixe o serviço mais acessível, o serviço mais simples, o serviço mais acessível a toda a economia, não só os contabilistas, que são os principais representantes dos empresários, mas o próprio empresário, de modo geral, possa utilizar ele de forma prática, de forma simples. É essa parceria que a junta comercial precisa ter. Hoje, nós temos como empresário o nosso cliente e a gente precisa prestar ao nosso cliente e à sociedade em geral um serviço de excelência. Essa é a nossa missão e é para isso que nós estamos tentando evoluir do ponto de vista de tecnologia da informação, evoluir do ponto de vista de melhorias em capacitação, em treinamento da equipe interna, para que a gente possa ter jogadores mais ágeis, jogadores que possam trabalhar de forma mais célere
para prestar o serviço melhor, bem como prestar um serviço também de esclarecimento à sociedade e aos usuários. Hoje nós implantamos um Fórum Permanente de Capacitação. É um fórum em que a gente abre a cada 15 dias, 3 semanas, turmas de 50 pessoas para que a gente possa esclarecer as principais dúvidas que eles têm na hora do registro. Porque o registro é simples para quem faz o dia a dia. A documentação, as exigências que a lei, porque às vezes as pessoas, a junta exige. Não, a junta não exige nada, a junta faz cumprir as leis. Então, as exigências que a lei impõe, a gente tem que passar também para os usuários e também para a classe contábil, para que ela esteja bem ciente do que precisa ser feito, do que precisa das inovações do ponto de vista de legislação e também do ponto de vista de tecnologia de informação, que a junta vem passando por evoluções, para que eles possam a utilização do nosso sistema de maneira mais simples e mais rápida, evitando exigências, evitando transtornos e dando mais celeridade ao registro. Então, acho que esse papel da junta em dinamizar, em acelerar o registro, que é um grande papel nosso como entidade pública e como autarquia pública. E aí tem uma coisa aí que você falou, eu queria fazer algumas coisas, claro, e eu queria fazer, começando a fazer um destaque em relação quando você fala assim, olha, Nenê, a gente está em crise, está crise, o país todo está passando por isso, não é uma situação específica do estado de Sergipe, é uma situação nacional, vários outros países, inclusive, estão passando também por momentos turbulentos na economia, mas é possível crescer ainda com a crise? A gente esteve aqui no estúdio com o diretor da TOC, que é o Domingos, Luiz Domingos, que é o Pingo. Isso. Ele esteve aqui com a gente. Gente, é Sergipe para o mundo, de Sergipe para o mundo, ele está exportando produtos. Ele já começou a exportar produtos para alguns países, está ampliando para outros países. A gente esteve aqui com a Tereza Josefina da Brumar, que também trazendo números positivos, ou seja, é um momento de crise, mas olha, ela está contratando, ampliando o espaço, aumentando o número de produtos que são ofertados para a comunidade, sempre ali, os dois fizeram questão de frisar a importância de estar com estudo permanente. O cliente está satisfeito? É aquilo que o cliente de fato precisa? O que eu preciso mudar? Será que em que pontos eu preciso me adaptar a essa realidade, essa nova realidade da economia? Então, essas coisas precisam estar muito bem ajustadas no planejamento da empresa para evitar aí que ela volte a fazer crescer esses números de fechamento na junta comercial. Não é isso que a gente quer. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.